sejam muito bem-vindos ao nosso duelo de especialistas. Eu sou Luana Tatiana, especialista em unhas. Eu sou Tatiane Araújo, especialista em unhas. E hoje nós preparamos uma maratona repleta de novidades para vocês e muito conhecimento. Então pega logo papel e caneta e anota tudo para vocês não perderem nenhum detalhe. O tema escolhido por vocês na nossa votação do Instagram foi a cuticulagem e é sobre ele que nós vamos falar hoje, ok? Tati, explica pra mim, o que é a cuticulagem? Como que ela é feita? Para que ela serve? Então, a cuticulagem é o termo utilizado para remoção da cutícula que nós temos sobre as unhas. O que é a cutícula? A cutícula ela é uma camada de pele que nós temos para proteção das nossas unhas, para que não entre nenhum fungo, nenhuma bactéria e as nossas unhas ficam ali fechadinhas, bem protegidas de qualquer invasão. Certo. Uma dica muito interessante, sabia que o Brasil é o único lugar em que se é permitida a retirada de cutícula até hoje? A proibição lá nos Estados Unidos ocorreu em 1917 e hoje, ainda assim, essa remoção ela é permitida no Brasil. Lógico que temos que fazer essa remoção com muita consciência e com muito cuidado, certo? Tati, você concorda comigo que características, o que uma profissional precisa ter de característica para proteger e fazer essa remoção de cutícula com segurança? Eu pontuei muitas das vezes nos nossos cursos a habilidade. A pessoa ter habilidade ajuda muito, porque ela precisa ter um controle na mão para poder manusear o alicate. O que mais de característica você acha que a gente poderia pontuar para que haja segurança na hora da execução? Então, além da questão da habilidade que você falou, a gente também tem a questão também do manuseio dos materiais, então a gente tem que ter um bom controle nas mãos também. É muito importante a gente trabalhar com segurança, utilizando equipamentos que nos protejam. Por exemplo, luva, sapato fechado. Eu sempre falo com as alunas, gente, que o alicate de unha, ele é igual pão com manteiga. Toda vez que ele cai, ele sempre vai cair de ponta no chão. Imagina se a gente estiver ali com o pé descoberto e aquele alicate cair em cima do nosso pé, perfurar e então gerar um grande problema, né? E podendo gerar outros problemas ainda maiores. Então a gente tem a questão do sapato fechado, uma calça também comprida para a gente proteger as nossas pernas, uma blusa também com uma gola mais elevada, com uma manguinha, para a gente evitar que resquício daquela unha, quando cortada, voe para dentro da nossa blusa. Na hora da gente estar atendendo a nossa cliente, é importante a gente prender o nosso cabelo, até mesmo usar uma touquinha ou alguma faixa, por quê? Além de eu evitar que o meu cabelo caia ali, entre em contato com a mão ou o pé da minha cliente, eu evito que algum resquício caia no meu couro cabeludo. E o couro cabeludo, gente, ele é uma pele como qualquer outra parte do nosso corpo, né? Então ele pode estar absorvendo também algum fungo, alguma bactéria que esteja ali naquela unha. Então, pontuando um pouquinho além do que a Tati falou ali sobre a vestimenta do profissional, é importante você, profissional, se portar como profissional perante o seu cliente. É importante o cliente chegar no seu salão, no seu espaço e ver que você está com uma vestimenta adequada para receber ele. Nada melhor do que o seu cliente para te ver e te reconhecer como um profissional. A gente estava falando agora há pouco sobre isso, né? Sobre a valorização do profissional. Porque se você não se valorizar, o seu cliente não vai te ver como tal profissional. Então ele também não vai te dar valor, né? Muito importante também essa questão do olhar do cliente, né? Pra gente. Então vamos voltar a falar sobre a cuticulagem, tá? Nós vamos ter a prática para vocês acompanharem o passo a passo, certinho? E Lu, o que você considera de extrema importância na hora de estar fazendo uma cuticulagem? Ótimo, Tati. Importante, gente, demais, primordial. A primeira coisa que você precisa é conversar com o seu cliente. Antigamente, o termo cutícula, remover cutícula, era uma questão muito simples. Você ia lá, colocava a unha de molho e já ia tirar a cutícula. Hoje, nós temos outros critérios que precisam ser seguidos antes de remover essa cutícula. Primeira delas, perguntar para o cliente se aquele cliente ele é diabético. Você costuma fazer isso, Tati? Com certeza. É uma segurança não só para a gente profissional, mas também para o nosso cliente. Por que, gente, que isso precisa ser feito?
Então, com a pessoa diabética, a gente precisa saber quais são os cuidados que a gente precisa ter com essa pessoa. Então, esse é um ponto primordial que você precisa obedecer e respeitar, tá? Segunda coisa que eu acho muito importante é você saber qual foi o tempo de retirada da cutícula daquela cliente anteriormente a você. Exemplo, eu vou pegar a mão do meu cliente, vou avaliar, vou analisar. O que eu preciso avaliar ali? A textura daquela cutícula, se é uma cutícula fina, se é uma cutícula grossa. Se é uma cutícula fina, eu sempre vou perguntar para ele, quanto tempo tem que você retirou essa cutícula? Se ele me fala 3 dias, 5 dias, 20 dias, então quando eu sei o tempo que tem que aquela pessoa retirou aquela cutícula, eu vou saber analisar se aquela cutícula é uma cutícula fina ou se ela está fina, tá? Se é uma cutícula que está grossa ou é grossa. Como assim? Se é uma cutícula que está fina, é porque ela removeu há pouco tempo e não deu prazo de crescimento daquela cutícula. Se é uma cutícula grossa e ela tem 20 dias que não remove, é porque ela está grossa, não significa que ela é grossa, tá? Outra dica muito importante para você saber avaliar se é uma cutícula fina ou grossa é coloração de pele. Geralmente as pessoas mais branquinhas, as peles são mais sensíveis, então a cutícula dela tende a ser fina. Se é uma pessoa de pele negra, a cutícula é grossa, então ela tende a ter cutícula mais grossa, pele mais resistente, tá? Então anota essa dica aí que ela é primordial pro trabalho de vocês, ok? Outra coisa também, Tati, muito interessante é o tempo de emoliência do emoliente. Você já parou para analisar sobre isso? Sim, com certeza. Não só o tempo, Lu, mas eu também tenho observado que hoje o mercado dos cosméticos, eles estão investindo muito, com muita tecnologia, produtos que são emolientes instantâneos. Então a gente consegue ganhar tempo, a gente consegue fazer o uso de um produto adequado para aquela cutícula ou o uso de um outro produto. Então hoje o mercado está dando essa flexibilidade para a gente poder estar trabalhando e isso vai nos auxiliar em relação do tempo da ação daquele produto e até mesmo alguns produtos já vai remover até alguma parte daquela cutícula, facilitando na hora da cuticulagem. Verdade. Então a dica muito importante é você saber respeitar o tempo de emoliência. Por quê? Se é uma cutícula fina e você deixa ela muito tempo de molho, ela vai absorver muito mais nutrientes, então ela vai ficar muito mais inchada e mais visível. E quando você for com o alicate para cortar, às vezes você vai machucar, porque a profundidade que você coloca o seu alicate vai fazer com que ocorra um sangramento, ok? Então a dica é, cutícula fina, passa só emoliente, não deixa de molho, não borrifa água. Então, quanto menos tempo você deixar aquela cutícula de molho, menos chances você tem de machucar, ok? Ao contrário da cutícula mais grossa. A cutícula mais grossa, ela precisa de mais tempo de emoliência para que você consiga tirar, remover aquela cutícula com mais facilidade, certinho? Lu, aproveitando que a gente já está nesse gancho dos produtos, da emoliência, me fala um pouquinho em relação dos investimentos, porque essa quantidade de creme, essa quantidade de materiais, de produto, isso deve ficar muito caro no final, não fica? Olha, dá pra gente trabalhar com todo tipo de produto, com todo tipo de público. Aí você vai direcionar qual que é o seu objetivo, o que cabe no seu bolso. Tati, conta pra nós, quanto eu pagaria hoje para poder realizar um procedimento desse? Então, Lu, essa questão do valor, a gente precisa estar fazendo uma média, porque nós temos o investimento dos nossos materiais, nós temos os investimentos dos nossos cursos, porque, gente, o curso é um investimento para a nossa vida, porque o que você aprende, você nunca mais esquece. E isso tem um valor a ser pago, e na maior parte das vezes é um valor caro. Então você dedicou ali o seu dinheiro, você dedicou o horário dos seus dias, dedicou o seu tempo, tudo aquilo ali vai para o seu valor a ser cobrado, tá? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aperfeiçoa, a gente tem o quê? Mais qualidade no nosso trabalho. Então, é um trabalho que vai se valorizar mais, é um trabalho que ele vai ter um custo um pouco maior. É muito importante a gente fazer uma pesquisa também de região, porque os valores das unhas, eles não oscilam muito de um lugar para o outro, tá? Vai de produto que a gente utiliza também, né? O produto que a gente utiliza, com certeza. Você falou sobre a questão dos produtos importados. Gente, produto importado não é barato, né? É muito bom, muito maravilhoso, mas são produtos caros.
Então a gente tem que colocar isso tudo em conta na hora da gente dar o valor para o nosso trabalho. Verdade. Tá? Lembrando o seguinte, a gente está falando aqui de produto importado, mas não é ele que vai fazer o milagre, tá? Você precisa se dedicar e entender sobre o que você está utilizando, porque nós temos linhas regulares no mercado que são muito boas, os preços são acessíveis e que você consegue executar um trabalho muito bom. E por falar em executar trabalho muito bom, nós vamos para a parte prática, onde a gente vai mostrar para vocês o passo a passo de como é feita a cuticulagem. E eu espero vocês! Então é isso, pessoal! Nós vamos esperar vocês lá na nossa parte prática. Até lá! Então agora vamos para a nossa parte prática. E para isso, vou apresentar para vocês os nossos materiais e instrumentos que a gente vai precisar usar. Primeiro a gente vai precisar do alicate e espátula, certo? Eles estão aqui envoltos no papel alumínio. Eles estão assim por quê? Porque eles acabaram de sair da esterilização. É importante essa parte você fazer e desembalar na frente do seu cliente, tá? Para que ele se certifique de que esse material ele está esterilizado, certo, Tati? Isso. Lembrando, gente, que esterilização é bem diferente do que a higienização, tá? A esterilização ela é realizada através da fonte de calor ou vapor. Mas no nosso curso a gente passa para vocês todos os detalhes, os materiais, de tudo que é utilizado para fazer o processo de esterilização. Ok, então aqui precisamos do alicate, espátula, cortador de unha, certo? Vamos precisar de um kit. Aqui, olha, nesse kit nós temos toalha descartável, certo? Ó, toalha descartável, lixa, palito e luva, certo? Isso aqui é um kit que você compra ele já pronto, montado, mas você tem a opção também de montar esse kit. Aqui eu tenho um papel toalha, esse papel toalha, ele é típico para ser usado em cozinha, mas eu utilizo ele para fazer unha, que é o Duramax, tá? Ele é um papel que ele absorve muito mais a água do que essa toalhinha aqui. A toalhinha, ela parece um TNT e automaticamente ela solta muito pelo, tá? Então na hora que você for fazer a limpeza do palito nessa toalha, olha, ele sai puxando a toalha, ó, tá vendo? Diferente dessa, olha, que não tem pelo, então muito mais prático. Então na hora de adquirir, dê preferência ao papel toalha, que em custo-benefício acho que é muito mais barato também do que você comprar a toalhinha descartável própria de manicure, tá? É muito importante ressaltar a necessidade do uso de materiais descartáveis. Porque, gente, esse material ele vai ter contato com o cliente. Ele pode ter contato com o sangue do cliente, que muitas das vezes pode ocorrer. Ele vai ter contato também com unhas, essas unhas podem ter algum fungo. E depois, gente, que a gente usa esse material, nós vamos diretamente para o lixo. Então a gente vai impedir a possibilidade de uma contaminação cruzada. Eu pegar uma contaminação de um cliente e passar para outro cliente por causa de um material, tá bom? Ok, então vamos lá. Alicate, espátula e nosso kit individual, certo? Nós vamos precisar de acetona, algodão, emoliente e um borrifador com água, certo? Então bora lá para o nosso passo a passo. Primeira coisa, lembra que eu falei lá no anterior? Perguntar para o cliente, fazer uma ficha de anamnese com ele, certo? Essa ficha vocês têm acesso a ela quando vocês fecham lá o nosso curso profissionalizante, tá? E lá a gente fala tudo sobre ela, te dá cada detalhe sobre como utilizar ela também, tá? Então aqui eu já conversei com a minha cliente, eu já sei de tudo que eu preciso saber sobre ela, ela já higienizou essa mão, certo? Sempre antes de qualquer procedimento que você vai fazer, é importante fazer a higienização com água corrente e sabão, ok? Posso usar só o álcool, Luana? E aí, Tati, posso usar só o álcool? Não, gente, só o álcool não vai resolver para a higienização das mãos. Água corrente e sabão, tá bom? Então aqui já foi feito esse processo. Então agora eu vou fazer o primeiro passo do nosso passo a passo, que é o quê? Remover o esmalte da unha do cliente, caso haja essa necessidade. Aqui ela não tá com esmalte, então eu já vou pular para o próximo passo, que seria fazer o lixamento dessas unhas, ok? Nesse caso, eu vou usar a lixinha e eu vou perguntar para a cliente: você gosta de sua unha redonda ou quadrada? Quadrada, ok. Vou fazer a observação. Se essa unha está quadrada, se está redonda, se essa unha está curta, se essa unha está quebrada. Se tiver quebrada, eu vou perguntar para ela se ela quer que corte ou somente lixa, tá? Na maioria das vezes, as mulheres elas não querem cortar a unha da mão. Ela vai querer sempre só lixar, tá?
E aí você pergunta se quer que iguala todas elas, se tiver uma menor do que as outras, coisa que também na maioria das vezes não vai acontecer. É lógico que tem aquele cliente que gosta da unha mais curtinha, então você vai obedecer o pedido do seu cliente, tá bom? Então, vamos pro lixamento. Observem que a Luana, ela está utilizando o lado cinza da lixa. Por quê, gente? O lado cinza da lixa é um lado que tem uma abrasão menor, ou seja, ele tem uma quantidade de areinhas menor do que o outro lado da lixa. Esse lado ele é utilizado para dar acabamento nas unhas. Como a nossa cliente não quer que diminua no tamanho, nós vamos utilizar esse lado. O lado que tem uma quantidade de abrasão maior é o lado para a gente diminuir o comprimento das unhas, tá, pessoal? Geralmente a gente usa mais o lado amarelo nas unhas dos pés. A cliente que é a unha menor, mais curta, e como o lado amarelo ela lixa mais rápido, porque ela tem mais abrasão, ela é mais grossa, ela vai lixar mais rápido. Com isso, ela vai diminuir no tamanho. O lado cinza a gente usa muito só para dar formato mesmo. Definir formato, se é quadrada, se é redonda. Vamos fazer o lixamento. Eu sempre faço um passo, eu sempre executo um processo já pensando qual que é o próximo para poder ganhar tempo, tá? Então aqui na minha mente eu já sei que eu vou colocar o emoliente. Termino o processo de lixamento. Outro detalhe muito importante, Tati, você lixa essa mão, lixa de lá, como que você faz? Você prepara uma toda de uma vez só? Eu sempre faço oscilando. Eu lixo essa mão, depois eu lixo a outra, que aí eu já sei que na lixa eu não preciso de voltar mais. A não ser que tenha algum resquiciozinho que eu preciso de fazer lá na frente. Com isso eu consigo ganhar mais tempo. Olha, bacana. Nós trabalhamos com diversas técnicas, né? A unha não existe uma lei, não existe uma faculdade que te obrigue a fazer aquilo daquela mesma forma. Eu trabalho de forma diferente da Tati, não é porque a gente trabalha junto, a gente trabalha com a mesma coisa, a gente tem que fazer as mesmas coisas iguais, não. Isso não acontece, por isso a gente sempre investe em cursos, porque às vezes você gosta da técnica de fulano. Ah, mas o fulano faz a mesmíssima técnica e vende o preço diferente, mas sempre tem um QI além que vai te fazer motivar a comprar aquele curso, tá? Então, nesse caso aqui, eu trabalho de forma diferente. Por quê? Você trabalha dessa forma, tudo bem, mas aí a cliente vai fazer pé e mão. Nesse caso aqui, eu vou fazer só mão. E aí, como que faria no caso? Seria a dúvida de alguma outra pessoa também. Eu vou fazer o lixamento, vou terminar esse lixamento aqui, certo? E já colocar emoliente. Por quê? Porque eu ganho tempo na minha emoliência. Enquanto essa aqui tá de molho, eu vou repetir o processo toda na outra mão. Terminou o processo da outra mão, eu não tenho que ficar aqui, eu não preciso esperar o tempo passar. Enquanto isso, o meu emoliente, ele tá agindo. E aí eu venho já para retirada de cutícula, certo? Vamos lá para o emoliente. Para que serve esse emoliente aqui, Tati? Como nós falamos um pouquinho lá no nosso debate, gente, esse emoliente, ele vai hidratar a cutícula. Quando esse emoliente ele hidrata essa cutícula ela vai absorver a água, ela vai ganhar uma volumagem maior, facilitando na hora de empurrar essa cutícula com a espátula e também a visibilidade dela para retirar com o alicate, tá? Eu já espalho em todos os dedos de uma vez só. E aqui nós temos várias opções de trabalhar com essa cutícula, com a emoliência dela. A primeira delas, vou mostrar duas formas aqui de uma vez só, tá? A primeira delas é borrifar água nela toda e colocar a luva. Detalhe, gente, importante, não vem aqui e faça isso aqui não, ó. Enche a sua luva de água e depois coloca o dedo da cliente, não. Por quê? Vão criar bolsinhas de água aqui, certo? E a cliente vai mexer no celular, certamente. Se você enche de bolsinha de água, a pessoa vai e pega o telefone para atender, ela vai molhar toda, tá? Então, borrifa a água na mão da cliente e coloca a luva. Para que serve essa luva? Essa luva, gente, ela vai potencializar a ação do emoliente, tá? Ela vai gerar um calor ali e esse calor, ele vai fazer com que a ação do emoliente, ela se potencialize, tá? E então a gente vai ganhar tempo para emoliência, para a ação do produto, tá bom? Outra coisa bem bacana também é sobre luva. Não é todo mundo que gosta de usar luva. Eu gosto muito de usar a luva quando é inverno. Não uso luva no verão. Por quê? O verão, ele já é mais quente. Então,
a ativação de calor no verão na mão não vai ser bom porque vai surgir bolinha. A mão da cliente vai sair da temperatura ideal dela. Você concorda comigo, Tati? Sim, eu super concordo, Lu. Até uma dúvida que muitas clientes têm, essa questão da bolinha. Como surge a bolinha no esmalte? Uma das principais causas, gente, é a temperatura, tá? Principalmente a temperatura do corpo. Tem clientes que naturalmente têm a temperatura do corpo mais elevada. Tá? Então a gente tem que estar arrumando algumas formas, algumas técnicazinhas ali pra gente diminuir aquela temperatura, pelo menos pra primeira, segunda camada dá pra secar um pouquinho, tá? Pra gente evitar essas bolhas no esmalte. Vou usar a segunda técnica aqui, que é a bandagem. Você usa bandagem, Tati? Sim, bastante. Inclusive, até prefiro, principalmente no verão. Eu também gosto muito de bandagem. Existe colocar a mão de molho? Não, gente, isso já foi proibido, tá? Essa técnica de colocar a mão, os pés da cliente de molho, por questões de higiene e segurança mesmo, tá bom? Então, a gente sempre vai estar utilizando bandagem, indo para o método da luvinha ou da botinha plástica, tá? Falei com você sobre os produtos. Hoje no mercado a gente tem produto instantâneo. Então, você aplicou ali, você já consegue espatular sem necessidade de esperar a ação do produto. Então, a gente tem que recorrer para esses outros métodos e não usar mais aquela forma antiga de colocar a mão e o pé de molho, tá bom? Então, aqui, olha, eu já coloquei o algodãozinho, certo? Depois que eu coloquei o algodão, eu vou umedecer somente esse algodão. Vocês podem ver que o dedo dela tá liberado para ela poder mexer no celular ou fazer qualquer outra coisa. Não tem excesso de água aqui que vai impedir ela, tá? Então, essa aqui já tá de molho. Eu vou voltar nessa aqui. Se você observar a sua luva de perto aí, você vai ver que ela tá toda suadinha, porque ela potencializou e esquentou a mão dela, tá? Eu particularmente gosto de remover essa luva toda e trabalhar aqui a mão dela. Enquanto isso, a pele dela vai esfriar. Eu vou borrifar novamente água e vou já para a espátula. Vou espatular aqui, olha, vou afastar. Detalhe, como que tem que ser a pressão dessa espátula aqui, Tati? Nós temos que tomar muito cuidado para não colocar uma pressão muito forte, porque senão nós vamos agredir essa unha. A nossa unha ela é feita de camadas e com a espátula usada de uma forma incorreta, a gente consegue tirar camadinhas da unha, tá bom? Deformar essa unha. Então a gente tem que sempre trabalhar, observe que a Luana está trabalhando com a espátula um ângulo mais descido em relação à unha e não trabalhe com a espátula em pé, justamente para não raspar essa camadinha da unha da cliente, tá bom? Afastei todas, borrifei água em todas e vou secar somente a que eu for trabalhar. As outras, olha, a água tá ali mantendo a umidade, tá? Então aqui nesse momento você precisa pegar o alicate de forma correta, certo? Sempre abre a palma da sua mão e coloca ele apoiado ao meio da sua palma da mão e no dedinho, certo? Ó, e faz esse movimento. Percebe que o meu polegar e o meu indicador estão formando um L? Quando eu viro, esse L, olha, fica mais visível. Então eu vou apoiar o meu polegar no dedo da cliente e o meu indicador ele vai impulsionar o alicate para encontrar o meu polegar aqui, olha. Para que é isso, Luana? Para o meu alicate ter apoio e eu trabalhar com segurança, tá? Eu não vou trabalhar aqui com o meu alicate solto, ó, batendo ele na cutícula. Aqui, olha, eu vou trabalhar com apoio, ó. Apoiei o polegar no dedo da cliente primeiro, depois apoiei o meu indicador no alicate, empurrando ele de encontro ao meu polegar. Então, essa vai ser a posição, ó. Certo? E aí eu vou executar o meu primeiro corte aqui, olha. Fiz o meu primeiro corte, ele vai ser referência, olha, para que eu consiga cortar o restante, olha. Cortei e trouxe para baixo, olha. Cortei e olha, eu estou movimentando aqui só para vocês terem uma noção do movimento que vocês vão fazer. Mas esse movimento, ó, ele é feito de forma que vocês nem percebem que eu estou fazendo, tá? Ó. Estava assim, não estava? Agora, olha aqui, eu vou segurar o meu alicate na mesma posição e eu vou virar a minha mão. Ó, o L agora está invertido. O meu polegar agora vai apoiar em cima desse pininho que eu tenho do alicate, ó. Apoiei aqui e o meu indicador aqui que vai chegar primeiro agora, certo?
E aí eu vou fazer o primeiro corte. Feito o primeiro corte, ele vai ser referência de corte, ó. Corto e trago para trás. Corto e trago para trás. Corto e trago para trás. Olha lá, minha primeira camadinha, olha, ela já saiu toda. Vamos guardar essa cutícula aqui que eu vou ensinar vocês a fazerem uma fotinha depois. Sempre que eu umedecer um dedo, eu vou umedecer todos os outros, tá? Pra quê? Pra manter a emoliência da minha cutícula. Outro detalhe, sempre uso a espátula com a unha úmida, tá? Para evitar que a espátula lesione a minha unha. Luana, explica pra gente o porquê que você empurra com esse lado mais abaulado da espátula e não com esse lado mais pontudinho da espátula. Certo, então aqui, olha, a espátula tem dois lados, certo? Esse lado mais grossinho e esse aqui que tem uma pontinha fininha. Por que que eu não posso fazer isso aqui, olha? Primeiro que não tem necessidade, não vai te ajudar em muita coisa, certo? Esse lado aqui, olha, eu utilizo para fazer a limpeza por baixo da unha, certo? Ó. Então, eu utilizo esse lado para fazer limpeza e esse lado para fazer o afastamento aqui, olha, da cutícula para melhorar a visibilidade dessa cutícula, certo? Então, sempre tira a primeira camada, borrifa a água, afasta novamente a cutícula e aí sim você vai remover a segunda camadinha. Aqui eu vou umedecer de novo. Vou secar novamente e aí agora eu já venho deixar essa cutícula retinha. Observem que agora tem uma diferença na forma como a Luana manuseia esse alicate. Antes, na primeira cutícula, ela estava pegando a cutícula e puxando para trás. Agora ela empurra a cutícula para frente. Para que, Luana, que você faz isso? Eu tô tipo que procurando essa cutícula aqui, sabe? Essa é a segunda camadinha da cutícula. Porque se eu corto ela aqui para baixo, olha, pronto, eu perdi a ponta dela. Se eu levo ela para cima, eu consigo ter mais visão dela e ela sai inteira. Então, aí, ó, gente, uma técnica muito bacana para vocês conseguirem fazer aquela cutícula bem fundinha, tá? E remover todo o excesso sem machucar o cliente. Aqui, olha, eu tô removendo já os cantinhos, as laterais. Também daquela mesma forma, olha. Agora eu estou cortando, olha, e levando lá pra cima, ó. Corto e levo pra cima, ó. Gente, uma coisa que eu falo muito com os alunos em sala de aula, nós treinarmos o giro da nossa mão. A gente acostumar, habituar, trabalhar com o giro do alicate em várias direções. Porque olha o tanto que facilita na hora de você remover a cutícula da cliente. Principalmente aquelas clientes que têm os cantinhos muito profundos. Tá? A gente evita de tirar muitas das vezes bifinho da cliente e até deixar algum resquício de cutícula lá dentro, tá bom? Tenta abraçar ao máximo o seu alicate aí com a mão, certo? Não deixa o alicate no ar. Ó, vocês estão vendo aqui só a pontinha do meu alicate. Vocês não estão me vendo pegar no alicate aqui, olha, dessa forma e fazer isso aqui não, ó. Ó. Quando você faz isso, o risco de você machucar é muito maior. Sempre que necessário, umedece. A cutícula úmida, ela fica mais visível. Todo mundo sabe disso, né? Quando foi para algum clube depois que fez a unha, né? Cutícula sobe. Eu já afastei, que eu gosto de afastar todos de uma vez só. Falando um pouquinho, gente, sobre desafios também, que a gente vai encontrar logo assim que a gente termina o nosso curso, que a gente vai para o mercado de trabalho. A agilidade que a gente observa a Luana tirando essa cutícula, isso, gente, não foi conquistado do dia para a noite.
tá? Isso daí foi muito treino, muita prática, muito erros e acertos, né, Luana? Para a gente poder conseguir toda essa agilidade. Então, gente, o tempo do nosso trabalho no mercado de trabalho é um desafio e tanto. Porque os nossos clientes, eles vão cobrar isso, eles vão querer que faça em tempo recorde e que fique um trabalho maravilhoso, um trabalho perfeito. Mas não deixe que isso atrapalhe vocês, tá bom? Muito pelo contrário, faça disso uma meta, tá? Sempre que você fizer um cliente, traça metas para você diminuir aquele tempo de serviço e manter a qualidade do seu trabalho, tá bom? Isso aí, Tati. Em alguns momentos, tô falando pro vídeo não, pra vocês, tá? Vocês podem, tipo, dar uma aceleradinha, sabe? Pra não ficar muito tempo calado e a pessoa só executando. Pode dar uma, tipo, uma outra É isso aí, não fica lá. Você vai falar, não pode tudo ser não quer falar. A gente não te outra coisa importante, você saber avaliar a espessura da cutícula dessa cliente, tá? Essa cutícula tá saindo inteira assim, não é porque ela é grossa não, tá? Toda espessura de cutícula, você consegue tirar ela toda inteira. No nosso curso, a gente te dá umas ferramentas para você treinar, para que você consiga executar qualquer espessura de cutícula, a remoção do corte contínuo, que é a cutícula inteira. Não esquece, sempre que utilizar a espátula, utiliza ela com a unha úmida, para você não raspar a sua unha. Canto. Observe, gente, que agora, na segunda camada que a Luana passou a espátula, empurrou a cutícula, essa cutícula ela está mais fragilizada. E algumas pessoas já devem ter visto espátulas que são amoladas para facilitar o empurramento dessa cutícula. Imagina agora, com essa cutícula toda fragilizada, a gente já removeu a parte mais grossa, eu vindo com uma espátula amolada para empurrar essa cutícula mais fina, gente. O perigo que eu tenho, o risco que eu tenho de machucar a minha cliente, de cortar a minha cliente. Tá? Então é sempre importante a gente usar a espátula da forma mesmo que a gente compra ela, tá bom? Sem necessidade de amolar. Muito boa lembrada, viu, Tati? Porque já ocorreu muito eu pegar a espátula do cliente, ela tá amolada, erro meu não verificar, e na hora de utilizar, você corta o contorno todinho da cutícula e depois não tem nem jeito de utilizar o alicate. E agora, depois que passou por essa experiência ruim, péssima, o que você faz quando você pega alguma espátula de cliente dessa forma? Quando eu pego a espátula do cliente, ela é amolada, eu sempre pego a lixa, pego a lixinha e venho aqui, olha, e faço o lixamento da ponta, que aí você corta o corte dessa espátula. Como que eu sei que já tá no ponto que eu não preciso mais mexer nessa cutícula? Quando ela já está toda rosadinha, olha, ela já está toda rosinha, então não tem necessidade mais de tirar. Como assim rosinha? Olha, observa aqui, ó. Tá vendo? Olha, já está toda rosinha, então já está no meu limite. Se eu tirar um pouco a mais ali, vai sangrar. Se ocorrer o sangramento, é normal, Tati? Sim, gente, super normal. A gente está trabalhando com materiais que são pérfuro-cortantes. Então o risco, ele tá aí pra gente. Só que a gente tem que cada vez procurar formas, métodos de evitar que isso aconteça, tá bom?
uma das dicas muito importantes para não machucar é você avaliar aonde você está cortando, aonde o seu alicate está pegando. Exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Lembra do meu polegar aqui, olha, ele chegou pra quê? Olha aqui, se você olhar aqui embaixo, olha, a bundinha do meu alicate tá no ar, certo? Se eu não coloco o meu dedo de apoio, eu venho aqui e faço isso aqui, olha, o meu alicate, ele corta e fecha dos dois lados ao mesmo tempo. Então, eu tenho sempre que manter essa parte de trás do meu alicate no ar. E para que ele se mantenha no ar, eu preciso apoiar o meu dedo, ó. Tá vendo aqui, olha, ele tá no ar, aqui embaixo, ó. Então, essa é uma diquinha de ouro para você não machucar. E através dessa dica da Luana, eu lembrei 2 pontos muito importantes, gente, que vai ajudar demais. Por mais que o alicate ele tem toda essa ponta longa, né, toda essa ponta comprida, nós trabalhamos só com a pontinha do alicate, tá bom? Porque eu consigo ter mais precisão na cutícula. Tá? Se eu tento trabalhar com o corpo do alicate para eu poder fazer um serviço mais rápido e tudo mais, além de ter o risco de cortar, machucar, como a Luana falou, também corre o risco de eu repicar a cutícula. Tá? Vocês já devem ter passado por uma triste experiência de tirar a cutícula e na hora que você vai lavar a vasilha, tomar o banho, você percebe que tem aquele tanto de pele soltando em volta. Muitas das vezes dá para ver até o cortezinho mesmo ali do alicate. É justamente por essa questão da quantidade da ponta do alicate que você está trabalhando, juntamente com a angulação que a Luana falou, tá? Observem também o cuidado que a Luana tem de acabamento dessa cutícula. Ela tirou já a primeira, a segunda camada e agora ela tá voltando ali pra quê, Lu? É importante o acabamento, né? Se você observou que tem uma pelinha que ficou ali, volta nela e tira. Ah, tô com o alicate aqui, a pelinha não sai. Posiciona o seu alicate em cima do que você quer, corta e anda com esse alicate. Não só corta e deixa o alicate e tira, não. Corta e anda com o alicate, tá? Ó. Corta e anda com o alicate, ó. Corta e anda com ele. Não só corta e sai daqui, não, porque senão a pelinha vai permanecer do mesmo jeito. Outra coisa, a quantidade que você abre o seu alicate. Importante demais. Exemplo, deixa eu limpar aqui e mostrar, ó. Meu alicate, ele tem essa abertura de uma ponta na outra, certo? A minha cutícula é dessa largura? Não. A minha cutícula, olha, ela é fininha. Então, eu vou abrir o meu alicate na espessura da minha cutícula e cortar. Eu não vou vir aqui com o meu alicate todo aberto e fechar, não. Por quê? A proporção de cutícula que ele pega com ele todo aberto é muito maior. Então, a probabilidade de machucar também é muito maior. Então, eu sempre abro o meu alicate na espessura da cutícula que eu quero cortar. Outra coisa também, gente, que vai agregar junto com isso que a Luana falou, é o peso exercido pela mão que a gente vai cutilar, tá bom? Então, se eu tenho uma mão muito pesada, a tendência de aprofundar mais o alicate, eu tenho que redobrar o meu cuidado e trabalhar esse fator para que eu tenha uma mão mais leve. Observa que não é o peso da mão que vai realizar uma cutilagem bem feita, e sim o jeito, a técnica que a gente exerce sobre essa cutilagem, tá? Tem uma ótima pergunta para você, Lu. O que você faz quando a cliente tem aquela cutícula agarradinha na unha? Super agarradinha. Olha, eu sempre deixo ela de molho, mas eu não deixo ela muito úmida, macia demais. Eu gosto de trabalhar a cutícula fina, agarrada, seca. Se ela tá úmida, ela fica mais agarrada ainda na unha. Então eu gosto de trabalhar essa cutícula só com emoliente. Eu não gosto de umedecer ela. Vem, só no emoliente, afasta. Depois que afastou, umedece e afasta novamente, certo? Quanto mais seca e durinha aquela cutícula tá, menos risco você tem de machucar. Porque a cutícula, quando ela é muito agarradinha assim, significa que a pessoa já tem muito tempo que não faz. Tipo, 20, 30 dias, 2 meses, tranquilo, super normal isso acontecer.
Mas aí, para que eu não machuque essa cliente, aquela cutícula, ela vai parecer estar grossa. Ela vai parecer, mas ela não vai estar grossa, tá? Então, eu preciso tomar esse cuidado de não umedecer essa cutícula. É um desafio bem grande para quem está começando a pegar uma cutícula que já tem meses que não faz. Por quê? Vai encontrar essa dificuldade aí da cutícula parecer estar grossa, mas na verdade ela não está grossa, tá? Ela só está grande e é diferente de estar grossa. E Lu, você acha certo eu pegar a minha lixa comum para poder diminuir e dar acabamento nas unhas e lixar por cima daquela cutícula com a intenção de diminuir, de desbastar aquela cutícula por cima da unha? Não, não vai acontecer nada. No caso aí, se eu quisesse remover essa cutícula na lixa, aí teria que ser lixa elétrica, as lixas de fazer alongamento de unha. E não essa lixinha aqui manual. E aí já é outra técnica que é conhecida como manicure hard, manicure russa, que aí eles utilizam tesoura para fazer o corte da cutícula. Nada vai adiantar você pegar a lixinha manual Nada vai adiantar você pegar a lixinha de unha para poder fazer o lixamento de cutícula. Só um trabalho a mais. E lixa de lixamento, de acabamento, não trabalha em cima da lâmina da unha, tá, gente? Lâmina da unha que eu falo é a parte de cima da nossa unha mesmo, tá? Essa lixa foi feita para poder diminuir o comprimento da unha, vai trabalhar somente na pontinha, tá bom? Por que a Tati está falando sobre isso aí? Nós já vimos muitas pessoas fazendo isso de errado. Eu vou precisar trabalhar uma lixinha buffer. O que é uma lixinha buffer? Lixa buffer é essa aqui, olha. É uma lixa de acabamento, tá? Essa lixinha é para me lixar o quê? Olha, borda livre, tá? Vou lixar isso aqui, olha, só a extremidade da minha unha dando formato. Quando eu for lixar a superfície, eu preciso de uma lixa que tenha uma abrasão bem fininha. Para quê? Para não agredir e não remover as camadas de queratina que eu tenho sobre a minha unha, tá? Então, lixamento superficial de unha, eu preciso de uma lixa buffer, uma lixa polidora específica para isso, tá? Que é o que eu vou fazer aqui agora. Já removi a cutícula, certo? E aí agora eu vou vir com a lixinha polidora, o lado mais fino dela e vou, ó, fazer o polimento. Lixo toda a superfície dessa unha. Para que serve esse polimento aqui, Tati? Gente, esse polimento, ele vai dar um acabamento superficial na unha. Como assim superficial, gente? Já vi casos de pessoas que às vezes têm uma unha cheia de ondulações. Essas ondulações podem ter vários fatores e a pessoa ela quer diminuir aquela ondulação com essa lixa, tá? Isso não vai acontecer. Até mesmo porque a gente vai fragilizar aquela unha, porque já é uma característica da unha e a lixa não foi feita para isso. Ela foi feita para dar um acabamento superficial somente, tá bom? Se eu tenho uma ondulação muito profunda, nesse caso aqui, eu preciso procurar uma lixa que vai resolver aquela ondulação. Mas antes disso, eu preciso saber o porquê daquela ondulação, tá? Essa lixinha aqui, ela vai tirar o brilho e a oleosidade. Pra quê? Pra ajudar a fixar o esmalte, tá? Então, já fiz o polimento e agora eu vou vir com a base. Mas antes da base, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer fotinho, olha, do corte contínuo dessa cutícula que ficou aqui, tá? Lembra que eu tirei ela e reservei ela aqui? Então, o que eu vou fazer aqui agora, olha? Eu vou umedecer essa cutícula. E vou vir com a própria espátulazinha aqui, olha, e vou colocar a cutícula úmida em cima do contorno da cutícula, aonde seria o contorno que eu acabei de remover ela. Tenta guardar elas na sequência de cada dedo, tá? Para você não ficar perdido aí depois. Com certeza vocês já viram alguma fotinha dessa rolando aí na internet. E deve ficar curiosa. Poxa, como que a pessoa consegue? É muito fácil. Só você guardar a cutícula e depois umedecer ela que ela faz o contorno da cutícula de volta. E os clientes adoram essas fotinhas. É bom para mostrar o grau do seu profissionalismo, seu conhecimento.
e mostra que você tem certeza do que você está fazendo. Porque aí seu cliente vai falar assim, nossa, que tanto de cutícula. Pode usar uma pinça também, tá? Vai facilitar também. Geralmente o polegar a gente não coloca. Porque ele fica tombadinho, a cutícula cai toda hora. E aí tá pronto para sua fotinha. E aí já tiramos a nossa fotinha e agora a gente vai só preparar essa unha para receber o esmalte, que no caso aqui eu estou utilizando uma base fortalecedora, e aí você vai usar a base que te convém aí, conforme a sua necessidade. Lu, agora eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo, todo aluno praticamente faz em sala de aula. A pessoa que ela tem alergia a esmalte, eu posso passar uma base hipoalergênica e depois eu passar um esmalte que não seja hipoalergênico por cima? Não, porque o esmalte, ele não impede ter contato com a pele, sabe? A base não te impede isso. Então a base, ela é proteção da unha para a unha não receber o pigmento forte do esmalte e não manchar a unha. Mas isso não significa que o esmalte, que não é hipoalergênico, não vai ter contato com a pele. Muito pelo contrário, porque quando a gente passa ele vai ter contato com a pele. Então, base hipoalergênica e esmalte hipoalergênico também, ok? Então aí, ó, a nossa unha ela já tá pronta para receber o esmalte, certinho? Então, pessoal, esse foi o nosso Duelo de Especialistas. Esperamos que vocês tenham gostado e desejamos para vocês muito sucesso, tá bom? Então é isso aí. Esse foi o nosso Duelo de Especialistas. Esperamos vocês no próximo duelo.